Alunos do nono ano de São Vicente. Nessa videoaula, nós estaremos estudando quais as saídas para o subdesenvolvimento. Temos as causas e os obstáculos ao desenvolvimento. Condicionalismos históricos, tem muita referência aí ao processo de colonização, de exploração que esses países subdesenvolvidos sofreram das nações desenvolvidas. Outro problema, explosão demográfica, agricultura tradicional, economia muito frágil, uma grande dependência econômica, baixo nível de escolaridade, debilidades das infraestruturas econômicas, crescente dívida externa, políticas de austeridade e combate à corrupção. Então, cria-se políticas de austeridade à população, a população perde direitos, falta de uma política para combater a corrupção. Então, disso nós sabemos muito bem com a nossa política aqui no Brasil. Temos aqui esse gráfico que vocês estão visualizando, que é uma referência aí de dados educacionais entre a Finlândia e o Brasil. Então, a Finlândia ocupa o topo do ranking de qualidade de ensino feito pela OCDE, com base em testes aplicados em 57 países. Então, olha, em 57 países, a Finlândia está entre primeiro e segundo lugar. Olha o Brasil, um dos últimos. Então, a falta de investimento em educação, a falta de qualidade na educação faz com que o Brasil não consiga se desenvolver, principalmente, por quê? Porque a educação ela é de baixa qualidade. Debilidade das infraestruturas, fraca formação profissional, elevada natalidade, ausência de direitos das mulheres, desrespeito pelos direitos políticos e religiosos, um alto índice de analfabetismo, cuidados com a saúde que são insuficientes, uma fraca produtividade alimentar, regimes que não são democráticos, falta de respeito pelos direitos individuais. Então, todos esses problemas, né, todas essas causas, faz com que nações subdesenvolvidas não se desenvolvam, gerando, né, uma estagnação econômica, uma estagnação social, uma dependência econômica das nações desenvolvidas, e esses países acabam aí não se desenvolvendo. Temos o mapa, vocês estão olhando, o que está em vermelho são as nações subdesenvolvidas. Todas essas nações sofreram um processo de colonização, de exploração. Então, nós temos aqui a Austrália, que está em roxo, é uma região que sofreu uma colonização de povoamento, o mesmo aconteceu com os Estados Unidos e o Canadá, e isso pode ser uma das razões que esses países conseguiram atingir aí um índice de desenvolvimento econômico muito grande, tornando-se nações desenvolvidas. No caso dos Estados Unidos, uma grande potência econômica mundial. Medidas de combate ao subdesenvolvimento. Então, quais as medidas que a gente pode tomar para que os países subdesenvolvidos possam melhorar as suas condições econômicas? Então, nós temos ajuda pública ao desenvolvimento, perdão ou alívio da dívida externa. Então, as nações desenvolvidas têm sim a obrigação de perdoar ou aliviar essa dívida externa, melhorar as relações comerciais, medidas internas de desenvolvimento, soluções para atenuar os contrastes de desenvolvimento a nível interno, aposta no turismo, pois é uma atividade que gera muitas receitas, diminuir a natalidade e a fecundidade, aposta na diminuição da taxa de analfabetismo. Então, vocês observam que a educação ela é sempre colocada como um dos fatores principais para que as nações pobres ou subdesenvolvidas consigam atingir o desenvolvimento, porque é na educação, é a base educacional que você forma pessoas mais qualificadas para o mercado interno, para o mercado de trabalho e podendo gerar um desenvolvimento tecnológico e científico. Promover a igualdade e acesso de todos os grupos sociais
a serviços básicos como saúde e educação, olha lá, a educação de novo. Criar condições para o investimento estrangeiro, melhorar o sistema de transporte e telecomunicações, melhorar as relações comerciais, reduzir, né, uma redução aí dos direitos aduaneiros cobrados pelos países ricos sobre exportações dos países em desenvolvimento. Então, os países ricos, a taxa aduaneira, os impostos para você mandar produto para lá são altíssimos, então muitas vezes não há possibilidade entre você produzir um produto e tentar exportar esse produto às nações desenvolvidas. Esses impostos muito altos faz com que você não consiga fazer uma concorrência com o produto interno. Diminuição do apoio governamental dos países ricos à agricultura, de modo a evitar a descida dos preços dos produtos. Então, os países desenvolvidos, eles investem muito em apoio financeiro na produção agrícola dos seus países. Então, os países pobres que não conseguem fazer esse tipo, né, de apoio ou de investimento não conseguem ter uma concorrência igual. Comércio justo, uma alternativa ao comércio tradicional. E aí tem aí uma charge, olha. Você já viu? Somos a 6ª maior economia do mundo. Já o índice de desenvolvimento humano, né, isso se reflete muito ao Brasil, tá? Em termos de economia, o Brasil está lá no topo. O segundo aspecto é a questão educacional. Quando o Brasil saiu da ditadura militar, o nível educacional dos trabalhadores era muito baixo, concentrado apenas no primeiro nível de educação fundamental. Quando acabou a ditadura militar, no final da década de 80, houve um investimento em educação, mas esse investimento ainda não surtiu efeito e ainda precisa investir mais, porque a saída para o desenvolvimento, principalmente do Brasil, está relacionado, sim, à educação. Um exemplo que vem acontecendo no Brasil foi a descoberta do pré-sal, oportunidade perdida, já que hoje exportamos óleo cru e importamos o refinado. Quer dizer, nós mandamos o petróleo cru para fora e nós compramos ele já refinado e nos transformamos no segundo importador de derivados de petróleo do Tio Sam. Quer dizer, nós vendemos muito óleo cru para os Estados Unidos e compramos derivado. Quer dizer, então, essa dependência econômica. Vendemos um produto muito barato e compramos ele já refinado a preços altíssimos. Então, esse desenvolvimento ele não acontece devido a essa dependência que nós temos de produtos com alta tecnologia que os países desenvolvidos ainda controlam. Temos o DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, é a distribuição da produção econômica industrial internacional, considerando que é impossível que um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias, dividem-se os campos de especialização produtiva pelas diversas partes da Terra. Então, o DIT passou por algumas fases, essas obedeceram aí à dinâmica econômica e política do período histórico em que existiram. Então, lá no século XV e XVI, as colônias elas tinham extração de produtos primários, trabalho escravos e especiarias. E as metrópoles, produção e exportação de produtos manufaturados. Então, nós produzíamos matéria-prima e mandava para as metrópoles. E elas mandavam aí os produtos manufaturados. Já na segunda fase, né, no capitalismo industrial, entre o século XVII, XVIII e XIX, as colônias, ou os países subdesenvolvidos, porque eles já não eram mais colônias, alguns deles, eles continuaram a fornecer a matéria-prima e produtos primários, como agrícolas e minerais. E as metrópoles ou os países desenvolvidos transformavam e transformam essa matéria-prima em produtos industrializados para vender às nações subdesenvolvidas. Países, aí temos a terceira fase, né, que é o capitalismo financeiro, que está no século XX em diante, até nos dias atuais. Os países subdesenvolvidos, produtos industrializados e matérias-primas, e os desenvolvidos, produtos industrializados, alta tecnologia e investimentos. Então, houve uma melhora. Porém, nós precisamos investir em alta tecnologia e investimento para poder ter uma negociação de igualdade.
Ainda somos dependentes de produtos tecnológicos e investimentos do mercado estrangeiro das nações desenvolvidas para que possamos melhorar a nossa economia. Então, essa dependência que talvez as nações subdesenvolvidas, elas precisam começar a ganhar essa independência, parar de ser tão dependente para poder se desenvolver. A atual divisão internacional do trabalho, então os países ricos, altamente industrializados, tecnologia avançada, eles enviam capitais, eles fazem empréstimos às nações subdesenvolvidas. Temos os países mais pobres, eles têm aí produtos primários, produtos industrializados, aço, máquina, cimento, quer dizer, eles não têm aí produtos de alta tecnologia, remessa de capitais, então eles pagam juros e lucros às nações desenvolvidas altíssimos, então eles têm uma dependência econômica. Outra imagem, né, da divisão internacional do trabalho, onde os países subdesenvolvidos, não industrializados, eles produzem matéria-prima para enviar para as nações desenvolvidas, produzirem equipamentos com maior tecnologia. Os desafios da América Latina, a partir da ascensão da China, da nova divisão internacional do trabalho. Então, os países da América do Sul, eles enviam para a China petróleo, alimentos e minerais, então, o que nós chamamos de produtos primários, e a China, grande exportação às nações da América Latina, exporta também tecnologia e produtos industrializados. Então, essa dependência, apesar da China ser considerado um país em desenvolvimento, um país emergente, ela já avançou muito, porque hoje ela também controla aí, né, esse domínio de matérias-primas, de recursos naturais dos países subdesenvolvidos para produzir os seus produtos manufaturados de alta tecnologia. Como Cuba conseguiu índices de países desenvolvidos na saúde? Então, segundo aí o relatório da Unicef, Cuba alcançou em 2015 uma taxa de mortalidade infantil abaixo de 5 por mil nascidos, dados que colocam o país entre as 40 primeiras nações do mundo. O país também foi pioneiro em diversos avanços na medicina. Ele desenvolveu a única vacina contra a meningite B, conseguiu tratamentos para combater a hepatite B, o pré-diabético, o vitiligo e a psoríase. E desenvolveu vacina contra o câncer de pulmão, que está sendo testado nos Estados Unidos e foi o primeiro país do planeta a eliminar a transmissão materno-infantil de HIV. Então, quer dizer, um país que investe na saúde, investe em vacinas para melhorar a qualidade de vida. E isso, claro que vai refletir sobre a população, vai surtir efeito na população local de Cuba. Cuba, a saúde é tratada como prioridade. Mesmo com recursos limitados, o impacto causado pelas sanções ao país, principalmente os Estados Unidos, faz muito bloqueio econômico em Cuba, Cuba conseguiu tornar universal o acesso à saúde. Parte do sucesso do país na área se deve ao fato de que cerca de 10% do PIB nacional é destinado à saúde, muito acima da verba destinada em países como Estados Unidos. Cuba baseia-se, seu sistema de saúde, na medicina preventiva, muito diferente do modelo curativo, que é adotado em diversos países, mesmo que seja considerado pouco eficiente e mais custoso. Então, o que é medida preventiva? Antes de você ficar doente, você faz a prevenção. Muitos países não, eles já tratam a doença. Então, eles não fazem ações políticas de saúde para a população prevenir ficar doente. Não, eles tratam já a pessoa doente. Isso vai refletir. Cuba, apesar de ser uma nação subdesenvolvida, a expectativa de vida é de país desenvolvido. Então, isso tem a ver o quê? Com todo o investimento que Cuba fez na saúde. Temos a bibliografia para vocês consultarem. Também acessem o blog e até a próxima aula.